Ei, maravilha! Bom dia! Amado Pai, louvado teu nome, Senhor. Estamos aqui agora na lição 3. Honrado, exaltado teu nome, pela sua misericórdia, a oportunidade da vida em Cristo Jesus. Obrigado por tudo entender, de acordo com a vontade do Espírito Santo, de sempre. Amém. Estamos aqui no Evangelho Eterno. Proclamação do Evangelho Eterno. Então, quando tem pessoa neste mundo, estão proclamando o Evangelho Eterno. A pergunta é, a palavra eterna vem da onde? Vem dos três, Pai, Filho e Espírito Santo, que eles são eternos. E nunca se acaba. Eles são realmente, vivem eternamente, correto? É por isso que ele deu na visão, ali em Apocalipse, a João na ilha de Pátimo, chamado Ilha de Pátimo. As boas novas da salvação. Visão aqui, ó, do Evangelho Eterno, proclamação a todos os povos, na época de João, e foi chegando até a nossa época, correto? Então a geração foi surgindo. Então bora ver então agora aqui, o verso para memorizar. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que assenta a terra, e cada nação, tribo e língua. Quer dizer, João ali recebeu a mensagem de Jesus Cristo para fazer o quê? Para ele proclamar realmente, na época dele ali, a mensagem das boas novas da salvação. Então ali realmente recebeu Jesus Cristo essa visão, esse evangelho eterno. Está no Apocalipse 14:6. Correto? E por aí vai. No antigo Israel, quando os povos pagãos aos redor era protelista e adora múltiplos de Deus e de madeira e de pedra, a declaração de fé. Quer dizer, muitas pessoas no passado adoravam a Deus de pedra, muito de madeira, por aí vai, correto? Eu falei assim, que situação de um ser humano desse, adorando pedra, adorando madeira, já pensou? Então Deus ali, através do ser humano, pecador, no caso, o discípulo, ele levou essa mensagem do Evangelho Eterno a cada tribo ali, cada índio, cada povo ali. Por isso fala aqui, ó, tribo, nação e tribo. A nação o quê? São uma tribo de gente, tribo de índio, correto? E cada um tem a sua nação, as suas línguas de falar, por aí vai, tipo de povos. Tribo é um tipo de nação, correto? Inteira. Então esse evangelho eterno tinha proclamar aos quatro cantos da terra. Isso aqui foi a parte de sábado. Vamos agora para a parte de domingo. Parte de domingo agora aqui, entrando na parte de domingo agora aqui, ó. Um livro de esperança de graça, correto? Aqui fala Apocalipse, essa mensagem não fala apenas sobre a destruição, mas também sobre o Evangelho Eterno. Está perguntando aqui, ó, porque essa mensagem não fala apenas sobre a destruição, mas também sobre o Evangelho Eterno. O Apocalipse em todo sobre Jesus. O Apocalipse é todo sobre Jesus e a sua mensagem. E a sua mensagem ao seu povo. E o Apocalipse aqui, ó, especial, e a sua igreja nos últimos dias.
e uma mensagem de graça especial, aqui, ó, de esperança para o fim dos tempos, para o fim dos tempos. No livro, Cristo, descrito como o cordeiro que foi morto e uma aqui, ó, uma benção e prometida aos que nele entende e chega e segunda a verdade, correto? Olha aqui, ó, fala bem aqui, ó, o cordeiro que foi morto e é uma benção e prometida aos que nele que lhe entende, é, aqui, ó, a gente, que é a segunda, a verdade, né? Então você vê que realmente Cristo, ele morreu pelo nosso pecado para dar salvação a cada um de nós. Então bora ver agora, em Apocalipse 1, Apocalipse 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhes deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente deve de acontecer, vírgula, pelo seu anjo aos enviou, vírgula, notificou a João, seu servo. Quer dizer, Jesus recebeu do Pai e o Filho passou para onde? Para o seu servo João, que ia acontecer realmente tudo ali neste livro, correto? Então o que acontece? Bora ver aqui agora o verso 3. O verso 3, parte de domingo, tá? Parte de domingo, lição 3, parte de domingo. Bem-aventurado aquele que nele bem-aventurado aquele que lê e os que ouve as palavras dessas profecias, vírgula, e guarda as coisas que nela estão escritas, vírgula, porque o tempo está próximo. Ou pergunta, o tempo está próximo? Sim. Desde que o discípulo começou a proclamar o evangelho, foi fazendo discípulo, chegou até nós. O tempo está próximo. Então havia pessoa que duvida, que diz que o tempo vai chegar. Mas você vê que o mundo está realmente todo, na realidade, o povo, né? Está sendo realmente apavorado. E as coisas estão acontecendo realmente mesmo, que o tempo está próximo. Bora ver agora aqui, Apocalipse 14. 14, verso 6. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, toda a nação, tribo, língua e povo. Esse aqui é o verso escrito aqui, que eu li no começo, a parte de sábado, né? Beleza. Então, essa aqui já foi o quê? A parte de domingo. Um livro de esperança, de graça. Quer dizer, Jesus morreu para cada um de nós. Bora ver aqui, ó, o cordeiro que foi morto e uma bênção, aqui é uma bênção prometida aos que nele entre, que nele entende, que lhe entende aqui, ó, e a anjo
que age a segunda verdade, a segunda verdade revelada. Isso. Então você aceita a verdade revelada de Cristo, agir por meio de quê? Pelo seu Espírito. Então, bora ver agora aqui para a parte de segunda-feira. Parte de segunda-feira, entrando agora aqui, ó. O Evangelho eterno, que foi no começo da lição, né? Evangelho eterno, como falei, a palavra eterno vem dos três. Olha só aqui, ó. Observa que Apocalipse 14:6 inicia três mensagens angélicas. Começa com Evangelho eterno. Se não compreendemos se não compreendemos a profundidade do Evangelho, do Evangelho, né? E perdemos todos os sentidos das três mensagens angélicas. Se você não compreendendo as três mensagens angélicas, perdendo todo o sentido, correto? Agora aqui, ó, angélica, né? Isso. Bora ver aqui plenamente as questões descritas na mensagem da hora do juízo divino, descrita da hora do juízo divino. E no da queda de Babilônia, o maior da besta. Aqui me fala aqui, ó, a mensagem da hora do juízo divino, ou da queda de Babilônia, ou a marca da besta. Então as três mensagens angélicas estão envolvidas aí, com juízo e sobre a marca da besta. Bora ver agora aqui como o Evangelho eterno apresenta esse texto, que grande esperança que grande esperança oferecida a nós, que grande esperança oferecida para mim e para você nesse Evangelho eterno. O Evangelho eterno foi proclamado desde a época de quem? Do dilúvio, que ali Noé ele começou a pregar que havia um dilúvio sobre a terra. Olha só. Então ali foi um alerta de uma mensagem. Então, quando o discípulo nasceu, cresceu e aceitou Jesus Cristo, então Jesus Cristo deu uma mensagem para ele levar a tribo, língua e povos. Então, esse Evangelho eterno está até hoje, para mim e para você. Correto? O Evangelho o Evangelho é a notícia sobre a morte de Cristo, por nossos pecados, e a sua ressurreição, e o seu amor, e a sua preocupação por nós, pela fé em seu sangue derramado e no poder da ressurreição. Quer dizer, Cristo, ele deu a vida por você e por nós. Então, o Evangelho eterno traz a notícia sobre a morte de Cristo, sobre o Cordeiro Pascual, né? O Cordeiro sem mancha, morreu por nós, e cheio de perfeição, por nossos pecados, e a sua ressurreição, e o seu amor, e a sua preocupação por nós. Então Jesus tinha a preocupação de quê? De estar ali
levando a mensagem no tempo dele e realmente para resgatar todos nós do pecado. Vamos agora aqui para Coríntios, 1 Coríntios 15. Parte segunda-feira, tá? 1 Coríntios 15. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1. Tendo vós notificado, irmão, aqui é a carta de apóstolo Paulo, tá? Tendo vós notificado, vírgula, irmão, o evangelho que já vós tenho anunciado, vírgula, o qual também recebeste, vírgula, e no qual também permaneceis. Apóstolo Paulo recebeu o evangelho de Cristo. Ele fala aqui que tem o quê? Permaneceis. Isso. Agora bora ver aqui o verso 4. Qual foi sepultado e quem ressuscitou no terceiro dia, segundo a Escritura? Cristo ressuscitou para a vida eterna e está no santuário, um dia voltará. Agora bora ver agora aqui para Romanos 3, 24. Romanos capítulo 3, verso 24. Segundo a justiça, gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Está vendo aqui? Em Cristo Jesus. Então, segundo, apóstolo Paulo falou em Romanos 3, 24 verso. Segundo a justificado. Aqui, ó. Segundo, justificado gratuitamente pela sua graça, que graça? Jesus Cristo, e pela redenção que há em Cristo Jesus. Então eu e você somos salvos através do sangue dele, da misericórdia. Tá vendo? Então nós deparamos com a Bíblia, a Bíblia tem a mensagem de esperança para mim e para você. Então o apóstolo Paulo chega aqui, ó, nós somos o quê? Justificado e, no caso, gratuitamente, pela graça e pela redenção em Cristo Jesus. Só em Cristo há salvação. Não há em outra pessoa, não há em um profeta, correto? Ninguém que veio aqui, que Deus usou ele, nem João, nem Marco, nem Maria, nem ninguém. Há salvação. Só justificação só em Cristo. Salvação só nele. Perdão só nele. Correto? Só em Cristo encontramos todos esse tipo de bênção que ele quer dar para o ser humano. Então ele veio do céu e veio aqui para dar a salvação a cada um de nós. Então aqui na parte de segunda-feira ele fala o Evangelho Eterno. Então esse Evangelho Eterno vem da parte de Jesus Cristo. Ele deu a vida por todos os povos que já existiu e que vai existir ainda neste mundo. Então eu e você somos justificados através de Cristo, pelo sangue dele derramado na cruz do Calvário. Ele usou coroa de ouro, mas hoje ele usa aqui uma coroa brilhante de glória. Vamos aqui agora, deixa eu ver aqui a parte de Romano 26. Vamos ler o 25 logo, né? O qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Olha só, vírgula, para demonstrar a sua justiça pela missão dos pecados antes cometidos sobre a paciência de Deus. Quer dizer, esse verso aqui está falando o seguinte, no 25, o qual Deus propôs o quê? Jesus Cristo, né? Para a propiciação pela fé no seu sangue. Se você é batizado e creu nele, através da fé no seu sangue, você vai ser redimido
você vai ser o quê? Justificado pela graça em Cristo Jesus, só através de Jesus Cristo. O Pai, ele deu o Filho para que você seja salvo em Jesus Cristo pela fé, através de seu sangue, correto? Isso aí, eu e você. Então agora aqui, ó, pelo seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados. Jesus derramou o seu sangue ali, ó, por nós, e a sua justiça cobre ele, cobre nós. Nós fomos redimidos através do seu sangue, não somos pecadores. Todos os pecados foram perdoados. Antes metidos sobre a paciência de Deus. Deus ter paciência conosco. E realmente ele foi morto para dar uma vida eterna. O verso 26, para demonstrar a sua justiça neste tempo presente, vírgula, para que ele seja justo e justificado daquele que tem fé em Jesus. Que você só vai ser justificado se você tem fé em Jesus Cristo. Olha só, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificado daquele que tem fé em Jesus. Em Jesus. Isso aí. Agora, bora ver se tem mais uma coisa aqui na parte de segunda-feira. Observe quanto aqui, ó. Observe o quanto pontos nos textos de Romano somos justificados. Também você vai observar aqui nos pontos de Romano como somos justificados pela fé. É isso aí. Então, bora agora aqui para a parte de terça-feira. Parte de terça-feira agora. Parte de terça-feira. Há uma história de graça. Uma história de graça. Jesus morreu de graça por nós? Sim ou não? Estava aqui, uma história de graça na parte de terça-feira. Bora ver aqui, dar uma lida agora aqui, ó. As 13 mensagens angélicas são uma história de graça. São a história do grande amor do Salvador. Aquele que nos amou tanto que sofreria experimenta a própria inferno antes que perdes e um de nós que perdeste um de nós e ela foi aqui, e ela falasse de um amor limitado. Quer dizer, Jesus sofreu aqui amargamente, que fala aqui, ó, que tanto que preferiu experimentar a própria inferno e ter que perder um de nós. Ele não queria perder ninguém. Ele queria amar você, sofrendo a fúria do mal ali, correto? A angústia terrível, crucificado, espinho na cabeça, deslacerado. Então esse Jesus Cristo aqui, ele foi um Jesus justo. Ele foi um ser inocente, sem pecado,
e ele morreu por nós. Quantas pessoas no mundo afora geral estão querendo esse Jesus Cristo? Quantos? Então ele é a solução para todo mundo nesse planeta que mora aqui. Ele é a solução. Quantas pessoas estão procurando solução em outras coisas a mais aí, ó? A solução só nesse ser chamado Jesus Cristo, que vive eternamente, que um dia voltará. A pergunta aqui de terça-feira: o que esse verso nos ensina sobre o plano da salvação? Eu e você, Deus Pai fez um plano da salvação, traçou para que nós tínhamos direito de uma vida eterna. Pai, terça-feira aqui, ó. Bora ver agora aqui. Olha só agora aqui. Apocalipse 13. Bora ver Apocalipse 13. 13 e verso 8. Bora aqui o verso 7 agora primeiro aqui logo. Bora aqui o verso 7. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhes poder sobre toda a tribo e língua e povos. O verso 8. E adoraram na todos, aqui ó, adora na todos os que habitam sobre a terra, esse cuja nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. A pergunta: Jesus foi morto desde a fundação do mundo? Ele fez o mundo e foi morto ali? Lógico que não. Mas está falando isso aqui, ó. Então, como é que vai fazer? Fez o mundo ali, depois ele foi morto. Então, já tem um contexto fora aqui já. Então, entendendo isso aí, tá? O seguinte é o detalhe, que ele fez o mundo. Ele fez o mundo. E aí, veio o quê? A geração de Adão. Depois veio a Eva. Depois veio o filho de Adão. Depois veio a geração de Davi. Depois da geração de Davi, veio ali nascer futuramente a Maria, que ele criou a Maria, ele é a mãe, ele é o pai da Maria, Jesus Cristo é o pai da Maria. Por aí vai. Que ele criou todos os povos, todas as nações. Jesus é o criador de todos os povos que existem nesse planeta Terra e nos outros mundos. Por aí vai. Então aqui, então na parte de terça-feira, uma história de graça. Jesus, ele morreu de graça por nós, mas ele pagou o preço sem merecer. Ele não tem nada a ver com pecado, mas se doou por amar você e eu, por todos os povos que existem nesse mundo, existe ainda. Então a graça dele, ele não cobrou nem um centavo de ninguém, e deu a vida ali por amar a cada um de nós. Então ele sofreu a plenitude realmente por nós. Ele sofreu como fala aqui, ó, o inferno. Ele não queria perder nada. E a fúria do mal estava ali, realmente. Imagine Jesus ali no Getsema. Ele estava ali orando ali, e ali estava um bocado de bicho ali, um bocado de anjo mau. Seus polos ali suava, que no caso o suor normal de água, os seus poros suspiravam ali, jogava sangue para fora. De tanta angústia, Jesus está naquele momento ali
realmente, que ele falou assim: Pai, passa esse cálice de mim. Aí ele voltou de novo: Pai, não seja como eu quero, mas como tu queres. Tu quer. Então o Pai viu ali em Jesus que Jesus era a solução para o pecador. Então, Jesus recebeu toda ali, realmente, a angústia. E ali começou os poros dele suar gota de sangue por amar eu e você. Nós realmente não existia, mas o preço já estava realmente sendo pago, sem ele merecer nada. Jesus não precisava pagar nada, passar por realmente por aquilo que estava passando, mas ele deu sua vida por causa de nós. Então bora ver agora aqui Pedro, 1 Pedro, bora ver aqui, 1 Pedro. 1 Pedro, 1 Pedro 18. Sabendo, deixa eu ver aqui o verso. Bora ver aqui verso 17. Se invocais por. Aqui, ó. Se invocai por Pai, aquele que se a percepção de pessoas. Olha só aqui o verso que fala aqui, ó. Verso 18 de 2 Pedro, de 1 Pedro. E se invocai por Pai, aquele que se a acepção de pessoa, julgo segundo a obra de cada um, ainda em tempos, durante o tempo da vossa pregação. Quer dizer, muitas pessoas ali, o próprio discípulo fazia decepção de pessoa. Não podia fazer isso não, tá? Isso aí. Olha o 18 aqui. Sabendo que não foi com coisa corruptível, vírgula, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradições recebeste dos vossos. Quer dizer, olha aqui de novo aqui, ó, sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro. Quer dizer, o preço que Cristo pagou na cruz não foi por prata ou ouro, mas sim através de seu sangue. E também ninguém pode fazer decepção de pessoa, que seja cada tipo de pessoa, respeitar o seu próximo, tá? E amar ele. Então essa aqui foi a parte de terça-feira. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. A expressão do Evangelho Eterno, Apocalipse 14:6, fala do passado e do presente e do futuro, quando Deus tirou a humanidade e com capacidade de fazer. Quer dizer, então o Evangelho Eterno é isso aí, e que nós possamos ter a capacidade de fazer o quê? Levar a mensagem de Deus a outras pessoas. Fique na paz, fique com Cristo, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Estamos agora aqui na parte de quarta-feira, em todo mundo. Então esse evangelho agora tem que fazer o quê? Expandir todo mundo. Amado Pai, eu voto ao nome do Senhor, de entender essa palavra, de acordo com essa lição, com a tua vontade, que vão ouvir. Em nome de Jesus, amém. Quer dizer, o evangelho tem que espalhar todo mundo. Fala aqui, em todo mundo. Que qual é a expressão
da proclamação do Evangelho eterno, porque isso é importante, porque isso é importante para a nossa missão e a nosso chamado. Eu e você somos chamados para proclamar o Evangelho. O Evangelho, de acordo com a mensagem da primeiro anjo para o tempo do fim. O Evangelho eterno deve ser proclamado a cada nação, tribo e língua e povos. Essa é uma missão tão graciosa. Quer dizer, eu e você, em cada língua, o que fala inglês, fala aramaico, inglês, tem que expandir a mensagem em cada sua língua, de acordo à vontade de Deus. Então esse evangelho eterno tem que proclamar a todo mundo. Agora eu pergunto, que tipo de evangelho eterno é esse? O evangelho eterno, ele tem quantas características? Correto? Então bora ver aqui agora, Mateus 20, fala aqui em Mateus, aqui a pergunta de Mateus, como esse verso encaixa com a mensagem do primeiro anjo. Mateus 28 e verso 19 a 20. Bora ver aqui então agora aqui. Mateus 28, verso 19. Verso 19. E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo, em mim dado todo o poder no céu e na terra. 19. Portanto, ide fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só, um detalhe aqui agora. Em Mateus 28, 19 a 20. Jesus chegou para o discípulo ali na carta de João ali, e despediu do discípulo ali, correto? E aqui está perguntando aqui agora como esse verso se encaixa com a mensagem do primeiro anjo. Bora ver se encaixa. Ele chegou aqui e falou para o discípulo, chegando-se Jesus falou, lhes dado em mim dado para ele todo o poder no céu e na terra. Então o Pai deu para Jesus todo o poder no céu e na terra. Agora o verso 19, chega aqui, o verso 19 fala o seguinte, um detalhe. Portanto, ide fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, no caso, o que acontece aqui, na primeira, como a mensagem do primeiro anjo encaixa aqui. Olha só um detalhe aqui agora. Então, Jesus chegou para o discípulo, falou, foi-me dado no céu todo o poder, na terra, no céu e na terra, correto? Foi dado. Então, ele chegou para o discípulo, no verso 19, portanto, ide fazer discípulo a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui um detalhe muito grande. Para que o discípulo batizasse em nome do pai dele,
em nome que é dele mesmo, que é do Filho, em nome do Espírito, dá para dizer o seguinte, o discípulo ali, Marcos, João, outro demais ali, ele tinha que fazer o quê? Receber o poder do Espírito Santo, que sem o Espírito Santo não tinha como batizar, não tinha como em aldeia, porque a aldeia ali era outras línguas. Então veio o tempo de Pentecoste. Jesus falou, fica lá em Jerusalém, que ali do alto descerá o poder. Então o discípulo, para receber esse poder, ele não podia estar com ódio nem de ninguém, nem do seu vizinho, de ninguém. Ele tem que ter um coração limpo, uma mente pura, um coração puro, por aí vai. E dando bom exemplo na praça, correto? Então aqui um detalhe agora aqui, que Jesus fala que foi dado a ele todo o poder no céu e na terra. Então, já que foi dado para Jesus todo o poder no céu e na terra, ele toma conta de tudo, ele é dono de tudo. Essa expressão aqui, que Jesus ele venceu o mal, venceu o pecado, venceu tudo por nós, ele sofreu. Olha só, é como assim, ele tem autoridade no céu e na terra, ele manda no céu e na terra. Olha só um detalhe agora aqui. E ele foi fazer o quê? Deu a missão para o discípulo. Portanto, ide fazer discípulo de todas as nações. Na época do discípulo ali, com o poder do Espírito Santo, e como que encaixa aqui, eu falei a você, como encaixa a mensagem do primeiro anjo, a proclamação do Evangelho Eterno, está lendo Apocalipse 14. Então, Jesus vai e invoca o discípulo para... ele chega aqui, ó, portanto, ide fazer discípulo a todas as nações, quer dizer, na época do discípulo ali, ele tinha levado todas as nações em aldeia, em cada aldeia tinha sua língua, para que o discípulo levasse o Evangelho Eterno, ele tinha que fazer aqui a proclamação do Evangelho Eterno, na época dele ali, as 3 mensagens angélicas. Então, ele tinha que fazer o quê? Cheio do Espírito Santo, que na hora que ele falasse na língua ali, as pessoas entendiam o que estava falando, porque Deus é um Deus, não é um Deus de bagunça, não é um Deus de confusão, é um Deus que amplo, é um Deus de clareza, para que ali aquelas tribos ou povos de nação ali estavam entendendo ali que o discípulo estava falando ali, através do Espírito Santo. Então Jesus chega e fala bem assim para ele, que todas as nações batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o discípulo ali, ele tinha que fazer o quê? Levar esse Evangelho Eterno a cada nação, cada tribo de língua, João, Marcos, Lucas, todo discípulo ali na época dele ali. Então hoje não é o contrário. Hoje estão fazendo a mesma coisa, levando o Evangelho através de quê? Da rádio, correto? Da emissora, da internet. Então hoje tem muita facilidade de levar o Evangelho Eterno para aquelas pessoas que realmente moram aí nos confins do mundo, confins da terra. Então esse Evangelho Eterno foi dado por Jesus. E de fazer discípulo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus não falou assim, ó, e batizar em nome de você mesmo, batizar em nome de profeta tal. Não falou isso. Outra coisa aqui, ele nem falou batizar em nome de Maria. Não falou isso. Tá vendo que negócio aí? Porque todos pecaram e são gratuitos da glória de Deus. Então você vê que esse Evangelho Eterno aqui, ele foi para onde? Para os pecadores. O discípulo era pecador.
mas recebeu o poder do alto para levar a mensagem a outros pecadores também. Em nome de Pedro, não dava certo. Em nome de Marcos, não dava certo. Em nome de Moisés, também não dava certo. Em nome de Elias, não dava certo. Nenhum nome de profeta que já existiu nesse século aqui não resolvia nada. Então, pela ordem de Jesus, foi o nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, que eles são eternos, correto? É isso aí que veio a palavra Evangelho eterno, a proclamação do Evangelho. Então, o discípulo, através do Espírito Santo, foi, em aldeia, chegava na aldeia ali, não levava comida, não levava roupa, nada. E ali, se alguém oferecesse uma dormida a ele, tudo bem. Mas se não oferecesse nenhuma dormida, beleza também. Jesus falou assim, dá a paz, e a paz volta para ti. Quer dizer, se ele recebesse a paz, não queresse a paz voltava para o discípulo. Quem perderam eles. Então o discípulo foi massacrado mesmo, foi perseguido, correto? Então estamos aqui ainda na parte de quarta-feira. É isso aí. Vamos agora para a parte de quinta-feira. Olha só, parte de quinta-feira. Que evangelho, aqui que semelhança, aqui a pergunta, que semelhança há nos seguinte no texto. Aqui, que semelhança há nos seguinte no texto. O texto fala aqui, vou dar uma lida disso aqui agora aqui, Deixa eu ver aqui. Ande direito, vou botar aqui de novo aqui. Vamos aqui para Mateus, deixa eu ver aqui Mateus ainda. Mateus 14. Voltando à parte de quarta-feira de novo. Esse evangelho do reino será pregado a todo mundo e testemunho para todas as nações. Então verá o fim. O fim está chegando, sim ou não? Vai chegar o fim, correto? Por aí vai. Prepara-te, Israel, para contar com o Senhor teu Deus. Vou voltar agora para a parte agora de quinta-feira. Um movimento missionário. Movimento missionário. Esse movimento missionário começou aonde? Começou com os profetas. Isso. Jesus não tinha nascido ainda não. Por aí vai. Correto? Você vê que tinha ali, usou o que? Moisés. O que mais? Abacuque, no tempo de Abacuque. Sanfonia. Por aí vai. Então, um motivo, um movimento missionário. Depois, no momento certo, veio quem? Jesus Cristo agora. Jesus foi um grande missionário e curou muita gente. A pergunta é, qual a dúvida que você tem de Jesus Cristo? Ele é o melhor de todos, não é? Ele faz aquilo que nenhum ser humano consegue fazer. Tirar a água da rocha, fazer o ser humano do barro. E aí? Ele é a benção para cada um de nós. Então a parte de quinta-feira fala que esse evangelho do reino, Jesus falando aqui em Mateus, será pregado a todo mundo, então, para todas as nações. Então verá o fim. O discípulo pregou o evangelho das 3 mensagens angélicas. E aí você está fazendo o que agora? Pregando o evangelho. E por aí vai, de um vídeo gravado, outra coisa a mais. Mas tem que pregar o evangelho verdadeiro, o evangelho certo. Correto? A expressão do evangelho eterno, a expressão do evangelho eterno exalta
Fronteira, exalta fronteira, gráfica, exalta fronteira, exalta fronteira, geografica, apenas, aqui, ó, geográficas, apenas, aqui, ó, nas áreas mais, aqui mais aqui, remotas da Terra, antiga, pessoa de todas as línguas. Quer dizer aqui, ó, olha para você entender aqui, ó, a pregação do evangelho eterno, correto, trata, aqui exalta, fronteira, geográfica, apenas, aqui, ó, apenas, traz nas áreas mais remota da Terra, antiga, pessoa de todas as línguas. Quer dizer, antigas pessoas de todas as línguas. Quer dizer, na discípulo para cá, a geração foi surgindo. Então, o evangélico foi mais na área mais assim atacada e levando a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Você acha que a mensagem acabou de pregar o evangelho? O evangelho já acabou, o povo já acabou de pegar o evangelho já? Sim ou não? Lógico que não. Então você vê aqui, ó, que realmente áreas mais remotas da Terra, antiga pessoa de todas as línguas, que de pessoa de todas as línguas vê a mensagem do evangelho eterno em cada um na sua língua. Você chega na tribo de índio. Se você não souber falar índio, você vê quem saiu de lá, leva ele com você e lá que você falar, ele vai traduzir para você, correto? Aí sim, para estar pregando o evangelho. Então, essa aqui foi a parte de quinta-feira. Seja um missionário de Cristo. Amém.